Neste vídeo, você vai trabalhar nas configurações de alguns controles na fase de projeto, preparar limitação de caracteres, botões padronizados e algumas outras propriedades que são interessantes. Lembrando que você pode alterar as propriedades na fase de projeto na janela de propriedades. Caso você queira alterar novamente no código enquanto a macro estiver rodando, você pode usar aquela sintaxe padronizada. Objeto, ponto, propriedade, igual ao valor que essa propriedade recebe. Vamos voltar ao formulário. Um duplo clique aqui no objeto, pronto, ele retorna, ou pelo menu janela. Primeiro, vamos fazer o seguinte, para melhorar a interatividade com o formulário, vamos estabelecer alguns atalhos ou melhorias para você usar o teclado. Tem muita gente que gosta de trabalhar com formulário e usar o teclado de forma constante, sem perder tempo entre teclado e mouse. Lembre que quanto melhor você deixar o seu projeto definido para ação por teclado, melhor para quem gosta dos atalhos. Vamos começar então pelo seguinte. Toda vez que você abre uma caixa de diálogo no Excel, no Windows, e está preenchendo o formulário, geralmente você associa o final desse formulário com a tecla Enter. Por exemplo, você começou a preencher, digitou umas informações, chegou na última informação para efetivar o cadastramento, ou você clica OK, o cadastrar, ou seja o que for, mas sem tirar a mão do teclado, você imagina teclar Enter e ele efetua as alterações. Assim como é na maioria das caixas de diálogo do Windows, apareceu o botão OK, geralmente ele está associado à tecla Enter. Outra associação que você pode fazer. Se você carregou uma caixa de diálogo e se arrependeu, você pode sair apertando a tecla ESC no teclado. Então você vai aprender essas duas associações agora. Primeiro, o botão OK. Selecione o botão OK. Lembre, para selecionar é um clique apenas, tá? Se você der 2 cliques, ele abre a janela de código. Então, selecionado o botão OK. O que ele mostra nas propriedades? As propriedades desse botão. Procure uma propriedade chamada Default. E mude o valor para True, verdadeiro. Você pode clicar nesse botão, escolher os valores, ou cada vez que você dá um duplo clique na propriedade, ele altera o valor. Então, colocando aqui em True, note o seguinte, o botão ele ficou com um contorno preto. Ele agora é o botão padrão. Ele está associado à tecla Enter. Você pode ter vários botões no formulário, mas um deles vai ficar com essa propriedade default com o valor True, para associar à tecla Enter. Então não é necessário você clicar nele, basta apertar Enter que ele roda o código que vai estar associado no OK. Agora o botão Fechar. Selecionado o botão Fechar, mude a propriedade chamada Cancel, cancelar. Mude para True, verdadeiro. O que você acabou de fazer? Se o formulário estiver em execução e você apertar a tecla ESC, ele vai rodar o código do botão Fechar. É como se você clicasse no botão Fechar. Vamos testar. Um clique qualquer no formulário, no vazio do formulário, tecla F5 para executar. Vamos testar o ESC primeiro. Então vou apertar a tecla ESC. Saiu. Voltou para cá. Posso apertar F5 aqui na janela de código, ele roda também. Agora eu vou usar a tecla Enter para experimentar se o botão OK foi acionado. Enter. Foi acionado. Então, lembre que aquela mensagem ela foi colocada aqui apenas para garantir que foi executado o botão OK. Futuramente a gente vai codificar. Fechar a janela de código aqui. Outras melhorias que a gente pode fazer na digitação. Vou rodar de novo o formulário, clicar aqui no vazio, F5. Não sei se você notou, mas as caixas de texto e as caixas de combinação, elas têm um espacinho aqui no começo. Isso é pelo seguinte, eu vou saltar para o nome do cliente, que fica mais visível. E vou escrever um nome qualquer aqui.
Aí estou digitando, não coube na caixa, ele continuou e deu uma rolada no texto. Para navegar, posso usar a tecla Home, tecla End, para ir lá no final. E claro, posso usar seta direita, seta esquerda. Agora, se for necessário selecionar todo o texto, não precisa clicar no primeiro caractere e ir arrastando até o final. Se você clicar nesse espaço vazio aqui, note que a setinha fica apontando para a direita. Isso daqui é chamado de margem de seleção, Selection Margin. Assim que você dá um clique, pronto, ele seleciona o texto todo. Então serve para isso esse espacinho. Muita gente já está acostumado a achar uma caixa de texto e o cursor piscando bem na margem, bem no comecinho. Caso você queira remover, você muda a propriedade Selection Margin. Vou mostrar como. Vamos fechar então. Agora o botão fechar está funcionando. Aonde você encontra essa propriedade? Nas caixas de texto e nas caixas de combinação. Então, vou fazer o seguinte. Essa caixa de texto, código do cliente. Vou selecionar também a caixa de texto do nome do cliente. Para selecionar sem desmarcar o anterior, segure a tecla Ctrl. Então, clique na caixa de texto do nome do cliente. Um clique na caixa de texto da placa do veículo. Um clique na caixa de texto da caixa de combinação com a quantidade de dias. E um clique na caixa de texto do total. São esses controles que vão ser alterados. Eu vou remover aquela margem de seleção. Com esses todos selecionados, vou procurar uma propriedade, Selection Margin, e mudar para False. Pronto. Só clicar para desmarcar, rodar o formulário de novo. Agora veja só, o cursor está piscando bem aqui no comecinho. Mesmo assim, caso você queira usar aquele recurso, ainda é possível para selecionar tudo. Quando você chega bem no comecinho da caixa de seleção e a seta apontar para a direita, aí você pode dar um clique e seleciona. Ainda dá para fazer. É que ficou sem a margem de seleção, você tem uma faixinha minúscula para você clicar. Mas a dica é, a seta apontou para a direita, dá um clique e ele seleciona todo o texto que está lá dentro. Vamos fechar aqui. Bom, próxima melhoria que a gente vai fazer. No nosso caso aqui, o código do cliente vai ser um código numérico com 6 algarismos. Então não faz sentido você digitar um código com 10 ou 12 que você foge do padrão. Mesma coisa o nome do cliente. Você está digitando um nome, sem querer você digitou ou segurou a mão no teclado, ou caiu alguma coisa no teclado e ele encheu de letrinhas e você não percebeu e cadastrou com aquele monte de texto. O que nós vamos fazer agora é limitar a quantidade de caracteres que vai ser digitada em cada uma das caixas. No caso do código do cliente, caixa de texto, selecione aqui. Procure uma propriedade chamada Max Length. Max Length, comprimento máximo. Se tiver com valor 0, esse comprimento é ilimitado. Ele só está limitado pelo tamanho da caixa de texto em si ou a variável que vai receber essa informação. Vou colocar aqui então 6 caracteres, o código do cliente. Nome do cliente. Vamos limitar aqui, max length, 50 caracteres. A caixa de listagem não tem. Placa do veículo tem uma quantidade definida, lembre, são sempre 3 letras e 4 números, então são 7 caracteres. Max length, 7. O que mais? Número de dias, posso limitar a quantidade se eu usar essa caixa para digitação, mas depois a gente vai alterar o comportamento dela. O total, aqui no final a gente não vai interagir com essa caixa, então não faz sentido eu colocar a quantidade de caracteres. Então é isso, vamos testar. Clique no formulário, F5, vou digitar o código do cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, agora não entra mais. Então está limitado aos 6 primeiros caracteres. Ele não deixa ir além disso.
vou saltar para o código do cliente. Vou digitar aqui um nome. Aí chega um ponto que para a digitação. Ele atingiu 50 caracteres e parou. Placa do veículo. Colocar, por exemplo, aqui 3 letras e 4 números. Pronto, chegou no limite, ele não deixa mais. Então está funcionando. Fechar aqui. Outra coisa que facilita quando você está digitando é quando o campo foi completado automaticamente. Faça a associação seguinte: você está acessando a sua conta bancária pela internet, seja pelo celular ou pelo computador. Aí você digita o campo, o número da agência. Assim que você digitou os dígitos da agência, ele salta automaticamente para o campo número da conta. Então esse salto automático você pode aplicar no formulário também. Vou aprender a fazer. Onde a gente imagina ter esse tipo de salto? Geralmente quando o campo está limitado. Código do cliente. Quando eu digitar os 6 dígitos aqui, os 6 algarismos, eu quero que ele salte automaticamente para o nome do cliente. Dá para fazer também no nome do cliente. É que nesse caso, se for um nome muito grande, você está digitando, olhando para o lado, e de repente não percebeu, ele atingiu o caractere 50 e já saltou para um outro campo e você está digitando no outro campo. Então o nome do cliente eu vou deixar sem esse salto automático. Onde mais dá para fazer isso? Na placa do veículo. Então aqui, assim que eu digitar 7 caracteres, eu já quero que ele salte para outro local. Em termos de digitação, é isso. Os outros campos, deixar assim mesmo, o total não vai ser digitado. Então é basicamente isso, código do cliente e a placa do veículo. Selecione a caixa de texto do código do cliente e procure uma propriedade chamada AutoTab, autotabulação, e mude para True. Significa que quando a caixa for completa, ele já salta para o próximo campo disponível. Nome do cliente eu vou deixar, agora placa do veículo, AutoTab, True. Vamos testar. Um clique no formulário, F5 para rodar. Vou digitar um código do cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, já saltou para o campo seguinte, que é o nome do cliente. Esse daqui não está restrito. Chego até o final, ele para a digitação, mas ele não faz o salto automático. Agora eu vou digitar a placa do veículo. Vou colocar aqui 3 letras, 4 números. Pronto. Digitei o último caractere, ele já saltou para o próximo campo que pode receber o foco, que no caso foi o botão de opção. Vou fechar aqui. Essa foi a propriedade AutoTab, que causa um salto automático. Essa caixa de texto aqui de total, por enquanto, eu consigo chegar até ela. Olha só, vou rodar o formulário, vou apertar Tab, a caixa de listagem não, porque ela não tem valores ainda, placa do veículo, aí estou saltando pelas opções, a caixa de combinação, e ele salta e chega aqui. Por enquanto, eu posso escrever o que eu quiser no total, mas isso não faz sentido. Essa caixa de texto ela deve ficar bloqueada para digitação, porque eu só vou usar para exibir o cálculo final da locação. Selecione aqui a caixa de texto do total. Agora procure uma propriedade, a letra L, Locked, travada. Mude para True, verdadeiro. Ela vai ficar travada. Vamos rodar o formulário. Se eu clicar na caixa de total e digitar, olha só, ele não aceita mais a digitação. Ela está travada, bloqueada para fazer qualquer tipo de edição. Porém, ainda consigo saltar até ela. Se eu tiver na caixa de combinação aqui, número de dias, e apertar Tab, eu consigo saltar para a caixa de total. Isso também não faz muito sentido. Eu gostaria que, na hora de saltar, ele passasse por ela e já fosse para o próximo controle. Então, dá para mexer isso daqui, dá para mexer uma propriedade que faz isso.
ele salta, ele evita que tenha uma parada de tabulação aqui. Selecione a caixa de texto do total, procure a propriedade, na letra T, Tab Stop, parada de tabulação, e mude para False. Então não vai ter parada de tabulação aqui. Vou clicar no formulário, rodar de novo, vou clicar aqui na caixa número de dias e apertar Tab. Olha só, passou batido e já foi para o próximo controle que recebe o foco, que é o botão OK. Então, mais uma aí, aprendida. Quando você está preparando o seu projeto, pense também numa coisa muito importante, que é acessibilidade. Acessibilidade é uma forma fácil para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de interagir com o computador. Por exemplo, pessoas com deficiência visual, pessoas que não enxergam muito bem de perto, qualquer coisa que facilita para você dar acesso para essas pessoas. No caso, o deficiente visual consegue interagir com o computador através de um software especial, e ele coloca um fone de ouvido e ele escuta os comandos. No caso do Windows é possível operar, eles utilizam o teclado apenas, não monitor e mouse não, mas no teclado eles conseguem ouvir os campos onde eles entram no formulário. E para chegar num determinado campo, por exemplo, cadastrar o nome do cliente, não preciso ficar apertando Tab toda hora para chegar lá, dá para chegar de uma forma mais direta. Não só para atender pessoas com deficiência, mas se você quiser ganhar tempo. Imagine que você tem um formulário com muitos campos para preencher, e você não precisa preencher todos. Para você não ficar apertando Tab toda hora, você pode atribuir atalhos para chegar diretamente naqueles campos. São as teclas aceleradoras. Dá uma olhadinha aqui na barra de menu do ambiente do Visual Basic. Você pode notar que as letras estão sublinhadas. Isso aqui acontece naqueles programas mais antigos, com a barra de menu, e também quando você tem uma caixa de diálogo em exibição, você vê os comandos onde você tem as letras sublinhadas. Por exemplo, aqui, entrando em ferramentas, acessando por esse atalho. Como é que você chega até lá? Pelo teclado, você aperta a tecla Alt e ele habilita o menu. Alt, F de ferramenta, agora O de opções. Chegou aqui na caixa de opções. Veja que todos os itens têm alguma letra sublinhada. Isso daqui é para você ativar ou desativar de uma forma rápida. Por exemplo, aqui essa opção, auto recuar, o R está sublinhado. Se eu apertar Alt R, olha só o que acontece. Ele desliga e liga. Claro, ele vai até o campo e aciona a opção. Então é sempre assim, Alt e a letra. Vou fazer isso aqui no formulário. É por isso que é importante você colocar um rótulo imediatamente antes da caixa de texto. Porque o rótulo você não interage, você não digita nele, não faz nenhuma opção ao clicar. Mas a caixa de texto sim, você interage. Então o rótulo ele é uma mera opção para saltar ou mandar o foco para o controle seguinte. Então aqui, no código do cliente, selecione aqui o rótulo LBL Code Cliente. Procure a propriedade chamada Accelerator, aceleradora, e coloque uma letra. Por exemplo, aqui o C maiúsculo. Observe que já apareceu aqui o C. Mesma coisa, nome do cliente. Colocar o N maiúsculo. Veículo alugado. Accelerator, vou colocar um V. Faça sempre assim, uma letra que lembre o texto daquele campo. Pode ser a primeira letra, não necessariamente, pode ser uma outra qualquer. E na hora de ele sublinhar, ele diferencia maiúscula de minúscula. E você pode usar letras repetidas também, mas procure usar letras diferentes. Placa do veículo, Accelerator, vou colocar o P maiúsculo. Cor do veículo.
Esse rótulo aqui, não necessariamente você precisa, mas se você quiser chegar nas 3 opções, aí é importante você colocar uma tecla aceleradora. Eu não vou colocar C porque eu já usei o C no código. Vou colocar a letra D. D. Ele sublinhou o D minúsculo aqui. Agora, branco. B maiúsculo. Prata. O P, mas o P eu já usei na placa do veículo. Vou usar uma outra letra, vou usar o A minúsculo. Preto, vou usar o O minúsculo. Pronto. Extras. Não necessariamente eu preciso atribuir um atalho aqui, mas é bom para chegar até essas 2 opções pelo teclado. Então vou usar a letra E maiúscula. Tanque cheio T eu não cheguei a usar, então vou usar Accelerator T. Seguro total, vou usar a letra S. Não usei a letra S ainda, então pode ser o S maiúsculo. Número de dias. Vou usar aqui, por exemplo, a letra... Eu vou usar a letra D. E aqui a cor do veículo, vou colocar uma outra letra. Vou colocar E. E minúsculo. Número de dias. Deixar D. Total. Aqui não precisa, porque o campo total ele vai ser usado para exibir o resultado apenas. O botão OK. Não é necessário porque já está associado à tecla Enter, lembre disso. Mas se você quiser pode, não tem problema. Botão fechar está associado à tecla ESC. Botão limpar ele não está associado a nada, então eu vou associar a letra L maiúscula. Pronto. Vamos testar. Clica no formulário, F5 para rodar. Então veja que já apareceram sublinhadas as letras aqui. Por exemplo, eu comecei o formulário, agora eu quero ir direto para o número de dias. Alt D. Aí eu digito quantidade de dias. Quero marcar a opção tanque cheio. Alt T. Quero escolher a cor prata. Alt A. E agora quero digitar o nome do cliente. Alt N. Tá? Então, se você tem muitos campos, você quiser ir direto, passar por alguns e ir direto a um específico, você pode, é só usar o atalho e aí você chega lá. Só para encerrar esse vídeo, uma outra coisa que você pode fazer para melhorar é informar como deve ser preenchido cada campo. É como se fosse uma colinha, mas ela é mais útil quando a pessoa está preenchendo a primeira vez. Então, por exemplo, você está na internet fazendo um cadastro, e aí você tem um campo que você deve preencher, você não tem muita certeza da informação. Geralmente tem do lado um botão de uma interrogação ou alguma coisa que abre uma caixinha de dica. É isso que você vai aprender agora. Vou pegar um campo qualquer, primeiro eu vou de volta ao projeto, fechar aqui. Selecionar aqui a lista de veículos. Então selecione essa caixa aqui, LST Veículos. Ela vai ser preenchida daqui a pouco. Quando você estiver passando o mouse em cima, o que ele vai informar para você que deve fazer? Então procure uma propriedade chamada Control Type Text. Control Type Text é o texto da dica do controle. E aqui do lado você digita o que você quiser. Por exemplo, selecione um veículo desta lista. Vamos rodar e ver o que acontece aqui. Olha só, levei o ponteiro do mouse para dentro da caixa de lista de veículos e apareceu uma dica de tela. Selecione o veículo dessa lista. Você pode fazer isso também enquanto a macro está rodando. Lembrando só colocar o nome do objeto, a propriedade e o valor que ela recebe. Como é que ficaria num código? Ficaria assim, qual que é o nome do controle?
LST Veículos. Você colocaria na linha de código LST Veículos, ponto, control type text, igual, e entre aspas, o texto que você quer exibir. Mas feito na fase de projeto, já ficou mais imediato. Bom, esse vídeo foi exatamente a preparação do formulário para acessibilidade e melhoria no acesso às informações. Você aprendeu, então, a associar a tecla Enter a um botão, a tecla ESC a outro botão, desligar as margens de seleção, estabelecer um comprimento máximo de texto, a autotabulação entre campos, tecla aceleradora e a dica de tela em cima desse campo aqui. Bom, no próximo vídeo você vai aprender a carregar os itens dessas listas, o veículo alugado e a quantidade de dias. Então vejo você lá. Até mais.